Pessoal, boa tarde. Primeiramente agradecer ao Comitê de Programa do GTER por ter aceito aí essa proposta de trabalho, onde nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de problemas e soluções na identificação de usuários IPv6 utilizando o Router OS. Pode soltar o tempo ali para eu poder me controlar, por favor, senão a gente passa da hora e o tempo eu acredito que esteja sendo o recurso mais crítico hoje, né? Primeiramente, quem somos, né? Nós somos a Network Education, uma escola na área de provedores de acesso, onde nós levamos conteúdo útil para os profissionais desse mercado. Nós sintetizamos informações, buscamos conhecimento e transformamos isso em algo simples, para que os profissionais desse mercado possam entender. E uma apresentação rápida sobre quem sou eu, para os que ainda não me conhecem. Eu sou cofundador e instrutor na Network Education, sou vice-presidente do BPF, que é um grupo de usuários que tem trabalhado para o desenvolvimento e a resolução de alguns dos problemas na internet do Brasil, e sou CEO da Telecom Consultoria em Treinamento e Serviços, que é uma empresa do Paraguai, uma empresa paraguaia, que tem trabalhado para o desenvolvimento, aprimoramento do mercado ISP no Paraguai. Além disso, a minha empresa criou e administra o IX-CDE, que é o primeiro ponto de troca de tráfego privado do Paraguai. Realmente um avanço para esse país em termos de conectividade. E qual é a motivação, qual é a problemática, como o Rubens disse, né? Onde é que nós estamos parados? Numa pesquisa independente feita pela Network Education, com alunos, com membros do mercado ISP, provedores, enfim, nós constatamos que apenas 20% desses provedores que já possuem a sua locação IPv6, eles estão definitivamente entregando esse IPv6 na casa do assinante. E uma das próximas perguntas era o porquê você não entrega. E esses 20% que não entrega era justamente pela falta da guarda de log. Alguns deles, inclusive, falaram que já foram acionados pela polícia, pela justiça, para identificação de usuários em IPv6, e isso os motivou a retirar essa alocação, a retirar essa entrega, desfazer tudo que eles já tinham feito em prol do IPv6. E nós estamos vivendo uma era crítica de esgotamento de IPv4 e é urgente e latente a necessidade de migrarmos definitivamente para o IPv6. E de acordo com o Marco Civil da Internet, a gente sabe, temos obrigação de identificar os usuários, independentemente de qual seja a pilha IP que esse usuário esteja utilizando. No âmbito do IPv4, nós já temos algumas facilidades, porque IPv4 é um protocolo muito antigo, então nós já temos os logs de redes, nós já temos algumas soluções de CGNAT que auxiliam tanto determinístico quanto outras formas de CGNAT que já te facilitam ali na identificação desse usuário. Mas o problema para quem usa o Router OS como concentrador PPPoE está justamente na identificação do usuário. Por quê? Porque no IPv6 o Router OS ainda não envia para o Radius, na mensagem de accounting, qual foi o prefixo delegado para esse usuário. O Free Radius, que é um item muito importante desse processo de AAA, autenticação, autorização e accounting, ele desde a sua versão 3 já suporta guardar esses dados. Então a gente já vê que o problema definitivo está no Router OS, porque outros vendedores do mercado enviam nas mensagens de accounting qual foi o prefixo delegado para aquela conexão. Com apenas alguns ajustes que a maioria dos softwares do mercado, os ERPs do mercado já fizeram, isso já está completamente funcional do lado do servidor, do lado do Radius. Mas nós estamos com um problema nesse sentido, falando do Router OS. E nós temos aí uma primeira solução para esse problema. A primeira solução para esse problema que eu venho trazer e apresentar para vocês é a possibilidade de utilizarmos um syslog externo. Com syslog NG ou com outras soluções de syslog gratuitas ou pagas, você pode exportar esses logs de dentro do seu concentrador PPPoE até esse servidor de logs e armazená-los, seja em arquivo texto ou seja em banco de dados, para que você tenha essas informações gravadas. E aí nós temos alguns prints mostrando quais são as configurações que devem ser feitas. Lá em System Login
Em Actions, você tem que criar o remote, tá? Apontar para o seu servidor syslog, escolher ali se vai ser a porta 514 ou outra porta que o seu syslog esteja escutando, e o src address, qual vai ser o endereço de origem desses pacotes de log a serem armazenados. Então, nós já temos a entrada remote. E depois nós temos que criar as duas regras que vão fazer o envio dessas informações. Há necessidade das duas regras? Não há necessidade, porque o RouterOS já grava no accounting o prefixo de túnel, que é o prefixo do ponto a ponto que é utilizado para o estabelecimento da sessão. Mas é importante também, e para isso nós vamos usar o RADVD, que é o processinho ali que cuida do Router Advertisement e é quem faz essa manipulação desses /64 que são utilizados para a interconexão dos assinantes. E depois, uma entrada de DHCP, sempre apontando para Action Remote. Apontando para Action Memory, você vai printar isso na tela de log do seu RouterOS. Não é esse o nosso objetivo. Nós precisamos que isso seja, de fato, enviado para um syslog externo, e contabilizado, armazenado. Já no syslog.ng, eu botei aí alguns pedaços do arquivo de configuração. O syslog.ng ele tem muita documentação na internet, é muito fácil com que vocês consigam obter as demais informações necessárias, mas eu frisei aqui, vamos voltar, a parte do concentrador, tá? Eu coloquei ali o DP que ele vai escutar na porta 514, juntamente com o endereço de origem. E no Destination, criei um Destination, qual vai ser o arquivo que vai ser gerado para o fluxo de logs que está vindo desse syslog, desse concentrador. É importante e é interessante que seja gerado um arquivo para cada concentrador, para que você não tenha problemas na hora que você precisar identificar algum usuário, ter que entrar num arquivo, e é um arquivo muito grande. Enfim, nós vamos falar um pouquinho também de rotação desses logs. E um filtro, esse filtro aí está bem básico, tá? Na documentação do syslog.ng, vocês podem refinar esse filtro, onde eu descartei algumas mensagens, porque, por exemplo, o Router Advertisement, ele acontece com uma certa frequência, ele sempre fica renovando, só que o prefixo sempre é o mesmo. Então, não há necessidade de se pegar várias entradas. Então, eu digo aqui que quando a mensagem for Router Advertisement e não for a Received Prefix, ou seja, não for a mensagem em que o cliente recebeu o prefixo, eu aceito. Se for Router Advertisement mais prefixo Received, eu gravo, se não for, eu descarto. E aqui embaixo, a linha de log propriamente dito, que é o que pega a origem do log, junto com o filtro, e grava isso no Destination, que é o arquivo de log. E aí nós temos um arquivo com algumas entradas desse log aí. Pontos interessantes desse arquivo, o MAC address, tá? Aqui nós temos o MAC address do cliente. Então, com o MAC address do cliente é facilmente identificável esse cliente através de uma consulta de redes. A maioria dos RPs possuem essa funcionalidade de você consultar um cliente conectado por MAC address. E do lado de cá nós temos o timestamp com hora, minuto e segundo. E nós temos aqui tanto o prefixo /60, no caso aqui, que foi utilizado para teste, quanto o /64 está em algum lugar aí. Aqui embaixo, o prefixo /64, não, foi usado o /60 para tudo. Então, nós usamos o /60 para túnel e o /64, o /60 também para entregar no PD. E aqui embaixo nós temos o RADVD mostrando também um /64 vinculado a um usuário PPPoE. Olha só que interessante. Nós temos aqui também o usuário PPPoE que recebeu esse prefixo. Então, nós temos tudo bem documentado aí. Um parênteses que eu vou abrir, que não está documentado aí, é a questão de rotação de logs. Tá? É importante que vocês se atentem a isso para que o arquivo ele não estoure e pare de armazenar. Então, vocês podem fazer rotação de log diária, que é bem tranquilo. Consumo de recursos, isso aí é uma pergunta que provavelmente algum de vocês faria e eu já estou antecipando. Num cenário, por exemplo, com um provedor de 1.000 assinantes, 100% IPv6, todos os clientes na rede com IPv6, nós tivemos mais ou menos um arquivo de 7 megabytes de log diário. Tá? Então, não é
realmente algo que consuma tanto de disco assim, mas pode também ser reduzido com alguns outros ajustes adicionais na parte de filtros e de mensagens que podem ser descartadas. Outros clientes de log, há a possibilidade de vocês utilizarem Greylog ou outros clientes de log pagos ou open source, que a configuração vai ser bem semelhante. Eu utilizei o Syslog NG para já dar um overview para vocês de o que pode ser feito. Um outro problema que nós pegamos aí durante vários anos trabalhando com IPv6, tanto em treinamento quanto em implantação, foi a questão de uma deficiência de algumas CPEs do mercado. Inclusive, quero aproveitar para parabenizar aí o pessoal do CERT, que está trabalhando também na Bicop de CPEs. Isso aí vai dar uma reviravolta enorme no mercado de CPEs. E a deficiência acontece no seguinte: uma conexão PPPoE cai e ela é reconectada. Quando ela se reconecta, o concentrador PPPoE envia novamente esse prefixo delegado, o PD, mas a CPE do cliente ela não instala esse PD. Por quê? Porque o lease time ainda está ativo. O lease time desse prefixo ainda está válido, não expirou. Então, se ele não expirou, ele não precisa de outro prefixo. Só que quando nós trabalhamos com alocação dinâmica de prefixos delegados no IPv6, nem sempre o cliente ele vai receber o mesmo prefixo que ele já havia recebido anteriormente. Então, quando esse prefixo muda, nós temos CPEs órfãs de IPv6, estações órfãs de IPv6, com o IPv6 instalado no dispositivo, no smartphone, no tablet, no notebook, porém sem navegação, porque não existe mais uma rede para tratar isso. E a solução para esse problema seria a alocação estática de IPv6 para usuários finais. Com a alocação estática para IPv6, nós matamos 3 problemas de uma só vez. A identificação de usuário, sem necessidade de uma guarda de log adicional, porque a partir do momento que você tem uma relação de usuário e prefixo que vai ser entregue para ele eternamente, ad eternum, você não precisa gravar entradas disso em banco de dados, em servidor de log, nada. A gente também termina com esse problema atual, não vou dizer que isso vai ser um problema eterno e nem futuro, das CPEs que ficam órfãs de IPv6 e, logicamente, gerando algum tipo de problema do usuário tentar acessar um conteúdo, o REP ter que enviar os 2 pacotes, o pacote IPv6 morrer e isso prejudicar a experiência do usuário. E também a facilidade de alocação de entradas de DNS estática para esse bloco, gerando até um novo serviço que o provedor ele pode atender. Ah, não, o senhor tem na sua casa um CFTV, precisa do acesso a esse CFTV em IPv6? Não, o senhor não precisa decorar o endereço, o senhor basta entrar nessa URL aqui, ó, clientetal.meuprovedor.com.br, e ele vai ter ali uma entrada de DNS dinâmica que vai dar acesso ao dispositivo desse cliente com uma facilidade enorme. A possibilidade também de endereçamento interno de dispositivos estáticos. Você pode colocar um endereço IPv6 estático no seu DVR, porque sempre a alocação do PD vai vir estática. E de quem é essa brilhante ideia? Essa brilhante ideia foi tratada na Bicop IPv6 Prefix Assignment for End Customers, na página 19. Ela foi tratada por Jordi Paletti, Luiz Balbinot e outros profissionais aí do mercado. Foi discutida lá no RIPE, está aí o endereço e o QR Code para quem quiser capturar e obter mais informações a respeito de alocação estática de IPv6 para usuários finais. Realmente é um documento que vale bem a pena ler e o Balbinot apresentou, se não me falha a memória, na semana da Infra do ano passado sobre essa Bicop. E agora a pergunta de $1 milhão. Como aplicar isso no meu router OS? Em teoria, simples. Você lá no seu Radius vai criar uma entrada na tabela RAD Reply com o usuário do cliente e usando 2 atributos, o atributo Delegated de IPv6 Prefix e o Framed IP Address, um para o prefixo de túnel e outro para o prefixo de Delegation, utilizando 2 entradas, 1/64 e 1/56, conforme a recomendação atual, você vai conseguir entregar isso daí facilmente no seu concentrador. Mas nós temos um problema.
essa funcionalidade ainda não está 100%. Por quê? O RouterOS ele já recebe esses parâmetros, ele já entende esses parâmetros, mas ele ainda não toma nenhuma ação. Numa tentativa frustrada de fazer isso funcionar, os desenvolvedores da MikroTik conseguiram quebrar uma outra funcionalidade que estava pronta, que era a funcionalidade de simplesmente você colocar lá no profile do PPPoE qual é o prefixo que vai entregar para o cliente e ele receber. Ou seja, ficou uma briga de gato e rato e está aí na GTR, o Gondim ajudou o pessoal lá e teve que liberar acesso ao lab pessoal dele e deu um bafafá danado até que geraram a bug fix da bug fix para resolver o problema no fim das contas. Bom, voltamos ao ponto inicial, pelo menos o IPv6 ainda está funcionando, mas ainda não estaticamente via redes. Porém, todavia, temos uma luz no fim do túnel. Só que essa luz do fim do túnel, ela vem com uma dica: não faça isso em casa, tá? Qual é a luz do fim do túnel? É você cadastrar, criar pools estáticos no seu concentrador para cada assinante, documentar isso no PHP IPAN. Qual o pool? Se você tem mais de um concentrador, você vai precisar de um SPF v3 rodando, você vai precisar criar esse pool em todos os concentradores, se eles forem redundantes, para que os seus clientes, quando se conectem em cada concentrador, eles possam receber os prefixos e utilizar os atributos do RAID, MikroTik Delegated IPv6 Pool e o Framed IPv6 prefixo. Utilizando esses dois atributos, enviando o nome do pool e não mais qual é o bloco de endereçamento a ser entregue. Quando esse atributo chegar no RouterOS, ele vai pegar esse atributo, vai ver qual é a pool criada lá no IPv6 e a gente vai ter essa brincadeira aí. Tem até a carinha do Gondim aí. Quando eu falei não faço isso em casa, é porque eu não tive coragem de colocar isso em produção, tá? Porque no ambiente de 1000 clientes, você criar manualmente 1000 pools para PD e 1000 para túnel é algo assim que eu acho que não compensa. Mas se você é desenvolvedor de software, se você tem um achego especial no seu desenvolvedor de software, você pode pedir para que ele faça isso, mesmo que temporariamente, caso você queira num patamar imediatista resolver esse problema. Inclusive, eu abro oportunidade mais tarde, daqui a pouco, para o Gondim na área de perguntas, dizer se ele botou isso em prática ou não, porque ele falou, ele cantou essa pedra também. Eu já tinha testado, mas ele também cantou essa pedra na lista do GTA lá. Eu achei bem interessante, mas eu não faria isso em produção não nesse momento. Testei, funciona, botei lá no meu laboratório 10 pools para cada um, funcionou perfeito. Agora eu não sei até onde isso escala, eu não sei até onde talvez o RouterOS possa ter algum bug de limitação de pools criados, enfim, são inúmeras variáveis para você jogar de uma vez no ambiente de produção. E aí nós temos um print de como seria feito isso. Utilizando o exemplo do cliente A, foi criado um bloco /56 para ele fixo, tá? PD cliente A, esse cara aí você iria botar lá no MikroTik Delegated IPv6 Pool do Radius, e o túnel cliente A seria esse campo, essa string que você ia colocar lá no atributo de prefix, para que esse atributo seja entendido e compreendido pelo RouterOS. Considerações acerca de tudo isso que foi falado aí, porque são várias informações, mas é importante também a gente alertar de algumas possibilidades para que vocês não sejam pegos lá na frente. É importante verificar com o departamento jurídico do seu provedor como fazer a validação judicial desse arquivo de log, porque alguns juízes podem, não, eu não aceito isso daí, mas há algumas formas de você imprimir o arquivo de log e lá na frente do cartorário, lá do tabelião, abrir o seu servidor de log, mostrar, não, está vendo aqui, está aqui o log e tal, o cara vai lá e vai dar um carimbaço, vai colar aquele selinho do Conselho Nacional de Justiça, que nós temos que pagar, obviamente, até por aquele selo, né? E você vai ter esse documento comprovando que ele é uma cópia fiel de um arquivo de log gerado digitalmente. E evitar de abrir o arquivo de log se não for necessário. Aliás, nunca é necessário. Pega o arquivo de log, cria uma cópia, pega essa cópia, manipula, brinca, faz consulta, faz find por string, façam o que vocês quiserem, mas não com o arquivo original. Porque quando você faz isso com o arquivo original, você pode alterar, mesmo que não
intencionalmente alguns ponteiros de timestamp de data e hora de criação, gravação daquele arquivo. Então, quando o arquivo ele rotaciona, ele vai rotacionar com a data e hora de gravação, e isso também é importante que o tabelião veja e que ele justifique lá, não, o arquivo foi gerado tal dia e é fiel ao dia em que esses logs foram criados eletronicamente e blá, 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 blá. Não é meu métier aqui, o jurídico, mas eu estou dando uma palhinha para que vocês possam tirar essa dúvida aí. Tem aí os meus contatos, tá, da minha empresa de consultoria e da Network Education, caso vocês se interessem, e abro aí uma rodada de dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Pessoal, para essa próxima possível rodada aí de dúvidas e perguntas, a gente vai priorizar primeiro 2 hubs remotos que a gente teve ao longo dessa reunião, que aconteceram lá em Fortaleza e em Natal, que estavam assistindo aí junto com a gente. Vocês só não sabiam, vocês estavam sendo observados e não tinham ideia disso. Mas eu queria agora colocá-los aqui ao vivo. Se eles tiverem alguma pergunta, já podem aproveitar e fazer pergunta. Se não tiverem, eles só nos dão um tchauzinho. Então, se a gente pudesse aí colocar aí os hubs no ar, se o pessoal de áudio e vídeo está trabalhando nisso, mas enquanto isso, vamos para a primeira pergunta aqui. Wesley, você, primeiro, parabéns pela palestra. Pronto, agora já dá para ver, desculpe. Pode continuar. Bom. Sou o Daniel Damito, da Sage Networks. Quando você estava mostrando sobre a configuração da Action Remote lá do MikroTik, você ensinou a configurar tanto do DHCP quanto do RADV. O Isso. DHCP ele já loga o pool que a gente dá do prefix delegation que o usuário final vai receber. E do RADV, seria para quê? O RADV é caso você queira ter um backup daquela informação que já está gravada pelo accounting no banco de dados, para você fazer uma comparação de MAC. Novamente, se quiser fazer um affinity, não é necessário no meu caso, pode tirar ele fora. Mas é importante caso você queira fazer uma comparação. Esse prefixo que foi entregue por RADVD é o mesmo, bate com o MAC do assinante, que bate com o MAC que solicitou também o prefixo delegado. Então, esse é realmente o cara que a justiça está procurando. Entendi. Então, em última instância, ele loga a mesma informação, é mais para cruzar informações. Isso. No caso, até abrindo um parênteses do DHCP, você pode criar mais filtros ali para que, por exemplo, se essa mesma caixa ela faz algum tipo de DHCP em IPv4, você descartar o DHCP em IPv4. É porque eu não vejo nenhuma outra utilidade de você ter um DHCP IPv4 numa caixa que você faz concentrador PPPoE, mas dá para apurar ainda mais esses filtros para otimizar o tamanho do arquivo. Então tá bom, obrigado. Nada. A gente agora vai para o direito de resposta do Gondim. Boa tarde, Gondim, Netel Telecomunicações. Wesley, parabéns aí pela palestra, embora Obrigado. você botou uma foto minha de 10 anos atrás, né, cara? Tá tudo bem. Então, esse lance do cadastro, né, dos pools, funciona, a gente usa lá, mas assim, a gente não coloca para todos os assinantes. Eu não tenho essa coragem não de jogar. Eu imaginei. Não tem. Mas, assim, conversando com o Maia, né, um determinado momento, eu perguntei sobre isso. Ele falou que, assim, suporta bastante, não pesa na caixa, não. Mas, realmente, eu não experimentei ainda, não. Entendeu? Se você quiser experimentar e reportar lá na GTE, pode ficar à vontade. Vamos estar ansiosos. Eu vou fazer esse lab e aviso lá. Obrigado. Ayub falando. Wesley, sobre a relação com o fabricante e esse trabalho para conseguir um fix permanente, o fabricante tem se posicionado pedindo mais testes, mais informação. O que a comunidade pode fazer para pressionar ou ajudar a MikroTik, que é o fabricante, para um fix permanente de alguns dos tópicos que você colocou? Então, eu tenho um amigo que está aqui embaixo segurando o microfone, que ele tem uma resposta boa para isso, mas eu vou deixar ele não responder essa. Então, é um pouco complicado porque eles têm um conceito um tanto engessado. Por exemplo, no caso do Gondim, ele enviou logs e mais logs e mais logs de que não funcionava. Eles falaram, funciona, funciona e funciona. Quando o Gondim abriu acesso ao laboratório dele remoto, e o cara entrou e viu que não funciona, ele perguntou, qual é a CPE que você usa? Não é MikroTik? É porque no laboratório deles, eles só tinham MikroTik, só testavam em MikroTik, e em MikroTik para MikroTik estava funcionando. Então, quando a gente bota D-Link, TP-Link, outros dispositivos, ONU, Fiber Home, House, ETE, enfim,
a gente tem esse problema. Então, eu acredito que a comunidade pode pressionar mais, mas eu não consigo te dizer o que fazer para que eles tomem alguma atitude. Tem algum thread no fórum oficial deles que eles costumam ficar bem incomodados quando se reclama lá? Não sei, eu acho que não. Então vamos abrir. É, Ok. uma obrigado. boa nada. Tem uma coisa que pode ajudar, que é pagar um psicólogo, psiquiatra para eles acreditarem nas pessoas que dizem que não funciona, né? Porque normalmente eles acham que isso é um ataque pessoal, que assim, que não é isso. Eu avisei. Danton. Bom, Wesley, duas coisinhas a respeito dos logs. Primeiro, o exemplo do log que você tinha posto aí, eu notei que não tem a zona de tempo, quer dizer, não tem lá menos tanto TC ou coisa e tal. E isso pode causar alguma ambiguidade na hora de interpretar. Pode, é importante se atentar a isso também. Eu não tinha me atentado. Obrigado pela dica. A segunda coisa é com relação à validação dos logs, o que você mais precisa para garantir a integridade deles, né? Então, poderia dividir o log em blocos e assiná-los, por exemplo, usando uma chave pública desse sistema de chave pública nacional. Sim. Tá certo? Eu acho que isso daí já ajudaria bastante do ponto de vista de provar a integridade dele e provar a autenticidade dele. Interessante, eu vou agregar isso também. E isso é fácil de fazer. Com Syslog NG é mão na roda. Tá? Porque é uma mensagem a mais, você vai reprocessar o log. Criar uma assinatura digital e com pronto. o OpenSSL você faz isso fácil. E aí você enfia a assinatura digital a cada tantos registros, ou a cada tantas horas, ou sei lá, um critério desse tipo. Né? E eu estava me cogitando, não sei te responder se existe ou não, mas talvez existam serviços públicos de timestamping com validade jurídica, não sei se algum cartório digital moderninho oferece esse Já tipo de possui serviço. isso. Interessante. São pontos importantes, sim, que eu vou agregar. Agradeço a contribuição. É isso aí. Mas muito legal, gostei de Obrigado. ver. Wesley, a nossa próxima pergunta é do Hub Remoto. Eu só não sei para onde você pode olhar, porque você pode olhar para trás, para Tem frente, aqui, ó, tem uma cá. tela aqui. Tá bom, então você pode olhar para cá. Pois é, mas caiu. Não, pode falar. Eu sou Sábio, daqui do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E, bom, aproveitando que a gente está falando de IPv6, estamos dentro da semana de info, estamos dentro de um ambiente acadêmico, eu queria fazer uma pergunta aqui que vai desafiar o pessoal aqui, o grupo de alunos do curso de rede de computadores, que é para ver se você tem como elencar algum grupo de dificuldades que se tem para implementar IPv6 no contexto brasileiro hoje. A gente sabe que muitos provedores vêm utilizando o MikroTik há muito tempo, e aí a gente sabe que existem algumas problemáticas. E aí eu quero provocar o pessoal para pegar essas problemáticas que vocês têm aí para a gente tentar colocar como projetos, algumas coisas nesse sentido, para ver se eles conseguem solucionar e contribuir para a comunidade aí. Acabei de pegar o pessoal de surpresa, inclusive, ninguém sabia desse desafio que eu ia lançar, mas fica aí. Se você tem alguma sugestão, alguma coisa, além dessa questão do Rails e ver outras problemáticas também para a gente conseguir estudar. Obrigado pela pergunta, muito interessante. Em termos assim do mercado ISP, não há hoje uma justificativa para não entregar, ou seja, não havia até agora, porque os 20% dos que não alocaram justificaram esse problema de guarda de log. Então já tem aí uma alternativa que é possível. Tivemos contribuição do Ayub, do Danton, enfim. Há possibilidade hoje de guardar os logs. Utilizando concentradores RouterOS é muito fácil entregar IPv6. E hoje, em pleno 2018, quem ainda compra CPE de assinante que não suporta IPv6, eu lamento dizer que a vida de vocês no mercado ISP está com os dias contados. Tá? Porque quem hoje não pensa em botar IPv6 na sua rede,
não pode se chamar de provedor, não pode. Desculpa a minha honestidade, a minha sinceridade, mas é necessário falar isso para que o mercado entenda a seriedade desse assunto. É um assunto sério, nós estamos muito atrasados. Muito atrasados. Então, assim, em termos técnicos, não há nada mais que impeça um provedor de entregar IPv6. Hoje você já compra uma CPE com suporte IPv6 na prateleira do supermercado. Então, basta você ali, vai ali, compra 10 CPEs, homologa essas 10 CPEs e bota lá no seu site. CPEs homologadas pelo nosso provedor para a mais nova geração de 20 anos atrás do novo, velho protocolo de internet, que é o IPv6. Se você ainda não tem uma dessas CPEs, adquira para melhorar a sua experiência e tudo mais que a gente já está cansado em 10 anos do projeto IPv6-BR, completados agora em 2018, de tudo o que já foi falado. Então, acho que não preciso repetir aqui, senão eu posso levar mais 10 anos, entenderam? E isso vai ser prejudicial. Mas, tecnicamente falando, não há nada mais que impeça um provedor, nada que ele possa entregar IPv6 para o seu assinante. Antes da gente ir para a próxima pergunta, a gente tem um comentário online do Paulo Henrique, que ele diz que utilizou a opção que você mencionou, com 8.193 pools cadastrados em cada concentrador PPPoE, versão do router OS 6.42.2. Congela 6. quê? Grava aí, pessoal, anota, por favor. 6.42.2. É isso. E este concentrador possui 1.200 conexões PPPoE up. Mas, pelo que eu entendi dos outros comentários dele, ele fez isso manualmente e agora está trabalhando em automatizar isso. Perfeito. Mais uma informação aí que prova que não há desculpa. Então, a gente vai para a última pergunta, que a gente já está atrasado. Fernando Frediani. É só um comentário sobre a questão dos logs que você falou e depois o Danton falou. Na verdade, isso não é um problema tão grande. É lógico que a gente tem que se preocupar e as recomendações que você falou estão todas corretas, né? Não editar o arquivo, não tentar não mudar o timestamp, mas o provedor, geralmente, na história, ele não é a parte interessada, né? Então, ele é, vamos dizer, neutro, né? Então, ele não tem por que manipular aquelas informações, a não ser que ele seja amigo de uma das partes e tal. E aí, isso era uma coisa que me incomodava muito também, porque eu falava assim, log você pode criar no bloco de notas, né? Você pode escrever um log e ele pode parecer genuíno. E aí, como é que você faz para provar aquele log? Só que o provedor, por ser a terceira parte, vamos dizer assim, né, a parte não interessada, ele está lá como passivo. Então, ele vai ser demandado e falar, preciso saber quem que causou isso daqui contra aquele outro. E eu perguntei uma vez para um advogado essa questão, aí eu falei, como é que a gente faz para provar que um log é verídico, que ele foi produzido pelos sistemas e não por um ser humano, né? Ele falou assim, normalmente não se questiona isso. Se houver indícios de que aquilo pode ter sido manipulado e tal, aí uma das partes interessadas pode questionar, ele tem que embasar o juiz para falar, eu quero fazer um laudo para mostrar que esse log foi adulterado. Provar a veracidade dele. Então, normalmente, pelo provedor ser uma parte não interessada no assunto, né, ele está só cumprindo a obrigação legal dele de informar, então isso já dá para ele uma credibilidade um pouco maior, né? Aí, se houver, né, nos casos de exceção, se houver um indício que ele pode ter alterado, aí sim vai partir para isso daí. Então, as recomendações são todas válidas, né? Mas, via de regra, aquele log ali que você vai fornecer, né, ele deve ser considerado genuíno. Obrigado pelo esclarecimento. E a gente termina agradecendo aqui ao Wesley. Obrigado, Wesley. Uma salva de palmas. Eu que agradeço. Obrigado.